Questão sobre primeiros socorros. Nos casos em que a vítima, além de não respirar, ela sofre uma parada cardíaca, deve-se proceder com... Veja, ela não respira, você já adotou ali as providências em relação ao fato dela não estar respirando, mas o quadro dela evoluiu, agravou, e ela parou também de pulsar, já não tem mais batimentos cardíacos. Nesse caso, o que você vai fazer? Uma respiração boca a boca? Olha, a respiração boca a boca ela não deixou de existir não, tá? Ela só não é recomendada para socorrista não, né? Para nós leigos, motoristas que chegamos ali para prestar esse socorro. Mas um profissional vai usar com um equipamento ali adequado, na verdade não chega nem a ser um boca a boca, né? Porque ele coloca ali uma pocket mask, acho que é isso mesmo, pocket mask, que chama uma máscarazinha, entre a boca dele e a da vítima, evitando de colocar a boca, contato direto, pele com pele, pode ser secreções, sangue, que é arriscado. E é por isso que nós leigos não devemos usar o método boca a boca, deixar para profissionais que eles já vão com o equipamento adequado. Então aqui não, até porque o quadro dela evoluiu, né? Já não era nem respirar o problema mais, agora já é problema cardíaco, já parou de pulsar, de ter batimentos cardíacos. Então eu vou proceder agora com a massagem cardíaca. Olha, os protocolos atuais, aliás, desde 2015, recomendam que no caso de uma parada cardiorrespiratória, que parou as duas coisas, parou o coração e parou a respiração. Dizem que a massagem cardíaca somente é que deve ser executada. Mas quando a questão de prova traz aqui, parou de respirar, parou de pulsar, a reanimação cardiorrespiratória, ela ocorre somente por meio da compressão torácica. Você não vai se preocupar em insuflar ar para dentro da boca da vítima. Você vai se concentrar em fazer uma reanimação cardiorrespiratória, porém somente com compressões, mediante compressões torácicas. E não precisa de ficar naquela alternância de comprime o tórax, sopra ar para dentro da boca. Comprime o tórax, sopra... Antigamente era assim. Hoje não, somente compressões. Você vai fazer uma reanimação cardiorrespiratória por meio de compressão torácica. Assim. Ok? Letra C, a resposta. Essa aqui já daria até para eliminar por causa do somente, né? Casca de banana, 90% de chance de ser falsa. Já eliminei ela. Ficamos então com a letra C. Primeiros socorros. As situações de emergência não são sempre iguais umas às outras. Claro, né, gente? O trânsito é dinâmico. Imagina uma situação de sinistro, de acidente. Você não vai encontrar uma situação igualzinha a outra. Obviamente vai ter ali situações semelhantes, né, que se assemelham. Aqui a vítima tinha uma pancada na cabeça, ou teve um corte na coxa. Se assemelham, mas iguais, idênticas, não tem como, né? E os procedimentos a serem adotados dependem de vários fatores, tais como o nível de conhecimento. Claro, numa situação de socorro simples, mesmo nós motoristas, que somos leigos na prestação de socorro, conseguimos fazer bastante coisa para ajudar. Uma prestação simples, quebrou um dedo, uma mão, um pequeno corte, você consegue ajudar com facilidade. Agora imagina uma vítima inconsciente, com parada cardiorrespiratória, com hemorragia interna. Como é que você... É muito limitado, né? Então, sim, depende do nível de conhecimento. Da prática e dos recursos dos quais se dispõe. Sim, se você é um motorista que não está acostumado a lidar com caminhoneiro, motorista de ônibus, esse pessoal que está na estrada todo dia, eles têm essa prática, porque eles se deparam com situações de acidentes de trânsito, sinistros de trânsito, com frequência, então eles têm mais prática. Deve-se observar isso também. Os recursos dos quais se dispõe, porque às vezes ele tem prática, sabe o que fazer, mas não tem equipamento adequado para fazer o socorro. Então sim, a gente tem que observar esses fatores aqui também. O tempo estimado para a chegada de ajuda profissional também tem que se observar. Seria então, professor, todas as alternativas acima? Sim, essa é a resposta e eu ainda digo mais. 80% das vezes que tivesse todas aqui, nas alternativas, a resposta será essa, tá? E nesse caso, o macete dos 80% aqui bateu, letra D de dado a resposta. Infrações e penalidades é o tema dessa questão. Ela trouxe o seguinte:
terá removido o veículo o condutor que fizer alguma coisa. Vamos ver? Removido vem da medida administrativa que o Código de Trânsito chama de remoção, que para nós, na linguagem popular, é o guincho. Entendeu? Removido é a remoção do veículo, retirar ele de onde está e levar para o pátio, pelo guincho. É o guinchar, guinchou o veículo. Então, bora ver. Conduzir em velocidade incompatível com a via ou com as circunstâncias da via. Isso é uma infração de trânsito, tá? Mas não dá remoção, não. Estacionar a menos de 5 metros do alinhamento da via transversal. Pronto, achei. Essa medida administrativa remoção, ela acontece em várias situações, mas predominantemente ela vai acontecer quando o problema estiver relacionado a estacionamento. Anota essa dica que eu vou te dar aqui agora. Todo estacionamento irregular, além da multa, dá a remoção, que é o guincho, tá? É claro que se você chegar ali, enquanto o policial ou quem estiver fiscalizando ainda não tiver iniciado a operação de remoção, né, o guincho não está lá colocando o seu carro na prancha ainda, então você pode chegar e você mesmo retirar o veículo. Isso é totalmente permitido e é assim que a fiscalização tem trabalhado em conformidade com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tá? Mas se você não chegar a tempo, ele vai chamar o guincho e vai mandar tirar o carro. Presta atenção, hein? Toda vez que seu veículo estiver estacionado de forma irregular, aqui está menos de 5 metros da esquina, ó. Alinhamento da via transversal é a esquina, tá? Está irregular. Então vai dar a multa e vai dar o guincho, vai dar a remoção. Essa aqui é a resposta, tá? E só para a regra não ficar 100%, né? Porque nem regra nenhuma tem 100% de aplicabilidade. Eu falei que toda vez que o veículo estiver estacionado irregular, dá guincho, né? Só tem uma situação de estacionamento irregular que não dá guincho. Você sabe qual é? Veículo estacionado na contramão. Dá multa, mas não dá guincho. Olha que curioso. O veículo vai continuar lá estacionado de forma irregular. Aí você pergunta assim, e não corre o risco de um outro policial passar depois e multar de novo? Nesse caso, não, porque vai ser deixada ali uma guia no para-brisa ali, preso no limpador de para-brisa, para um outro agente fiscalizador que passar posteriormente ver que aquele veículo já foi autuado pelaquela infração e não punir ele de novo pelo mesmo motivo. Até porque se isso acontecer, você vai recorrer, foi no mesmo local, mesmo dia, que foi uma infração continuada, então não teve como aplicar de novo a mesma punição, né? Sendo um outro policial que passou por ali e não sabia que tinha sido multado. Então tá isso aí. Estacionou de forma irregular, dá remoção. Avançar sinal vermelho de semáforo ou parada de obrigatória é infração de trânsito, mas não dá remoção. Transportar crianças menores de 10 anos no banco da frente é infração de trânsito, mas não dá a remoção. Agora, o estacionar dá a remoção em 99,9% das vezes. Só o estacionamento na contramão que não dá remoção. Guarda isso, hein? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre meio ambiente e o assunto dela é: o trânsito pode provocar os seguintes problemas ambientais. Poluição sonora? Sim. Poluição visual? Sim. O que é poluição visual? Às vezes o pessoal fica meio assim. Já reparou que eles costumam colocar muitos outdoors, propagandas publicitárias, às margens das vias, das avenidas, para chamar a atenção de quem está passando de carro ali, né? De moto, de veículo, ou mesmo a pé. Então, esse excesso de informações às margens das vias, até mesmo a sinalização de trânsito, quando utilizada de forma indevida, exagerada, causa poluição visual, aquilo cansa a mente de tanto você ver informações e informações. Isso é poluição visual. Poluição atmosférica, lembrando que atmosférica é o mesmo que... Tentei fazer uma setinha aqui, mas ficou um troço muito feio, né? É o mesmo que poluição do ar. Tá? Poluição atmosférica é poluição do ar. Sim, causa também. Seria então a letra D, todas as alternativas acima? Sim. Inclusive, fica aqui a dica. Em 80% das vezes que tiver esse
todas as alternativas, e esse todas pode aparecer em qualquer lugar, tá? O Detran, só para complicar, costuma colocar aí na letra A, na letra B, na letra C. Fica até estranho, né? Porque vamos supor que ele cai na letra A, assim, todas as afirmativas. Aí no caso não seria acima, né? Mas todas as afirmativas são corretas. Aí você pensa assim, como assim que todas? Eu nem li as outras ainda? Pois é, mas o Detran costuma fazer essas pegadinhas. Então caiu esse todas aqui, seja na letra A, B, C ou D, é 80% de chance dessa ser a resposta, tá? Lembre-se, 80% não é 100%. Vai ter aqueles 20%, ou seja, de cada 10 vezes que isso acontecer, 2 pode não dar certo o macete. 8 vai dar certo o macete. Ah, professor, então vale a pena, né? 80%? Sim, vale a pena usar o macete aí quando você tiver em dúvida na resposta da questão. Letra D de dado. Mais um aí de meio ambiente. Qual dos elementos abaixo demora mais tempo para se decompor? Cara, esse é o tipo de questão, assim, desnecessária, sabe? Mas cai direto no Detran. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu sei que é difícil ficar decorando o tempo de decomposição de materiais. Então a dica que eu dou é o seguinte: vidro e metal, que são materiais distintos, né? Demoram muito tempo, mais de 1000 anos para se decompor. Tudo que foi de vidro ou de metal. Agora, papel e papelão, isso é pouco tempo. Um jornal de papel, 2 anos, e olhe lá. Uma caixa de papelão, para ser um pouco mais espessa, talvez 5 anos. Agora, garrafa de vidro é no mínimo 1000 anos. Então, se você tivesse que escolher aqui, ó, entre A, B e C, você já eliminaria A e B, ficaria com C, né? Mas aí surgiu aquela dúvida, e o isopor? Bom, o isopor ele demora em média 400 anos para se decompor. Não tem como dar um dado preciso. O isopor vai se decompor em 400 anos. Não existe isso. Se você for pesquisar na internet, você vai achar vários sites, cada um dando um prazo diferente. Por quê? Porque é tempo médio. Isso depende de uma série de fatores, tá? Tempo médio. E, obviamente, aqui não está pedindo exatamente qual o tempo que está perguntando qual que demora mais tempo para se decompor. Entre uma garrafa de vidro e um isopor, eu falei que vidro e metal demora muito, né? Vou aqui de letra C, pode ir sem medo. Primeiros socorros na tela e a pergunta traz o seguinte: uma vítima de sinistro de trânsito está gritando com muita dor. O que fazer? Sinistro, gente, é acidente, tá? O Código de Trânsito agora substituiu todas as palavras, todos os termos acidente por sinistro. Então, uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. O que fazer? Dar remédio para diminuir a dor? O problema é que dar remédio quebra uma das 10 regras sagradas. Se você não conhece todas as regras sagradas de primeiros socorros, vem estudar com a gente que você vai aprender, não tem erro não, tá? Então aqui não pode, está fora. Levar imediatamente para o hospital. Olha, esse levar para o hospital, quem faz é socorro especializado, é o transporte especializado, um veículo adequado, com os equipamentos adequados, pessoal treinado. E sem contar que esse imediatamente aqui, ó, ele tem um sentido de urgência, imediatismo, pressa, digamos assim. Isso não é bom, tá? Na maioria das vezes, isso não cabe bem em prestação de primeiros socorros, onde a gente tem que agir com cuidado, com cautela. Então, absolutamente aqui está fora, está errado. Apenas esperar a chegada do resgate? Olha, aguardar a chegada do resgate é uma alternativa. Mas será que apenas isso? Não dá para você fazer mais nada? Sem contar que esse apenas, para quem estuda com a gente, sabe que isso é uma casca de banana, e quando tem uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E nesse caso está errada. Letra D de dado. Fazer compressas geladas no local da dor. Compressa é molhar um chumaço de pano em água bem fria, ou mesmo envolver ali algumas pedras de gelo dentro de um pano limpo, que seria essa compressa, e colocar sobre o local da dor. Sim, isso é bacana. Você pode observar que até mesmo em prática de esportes, quando um atleta, futebol, por exemplo, a gente vê muito isso, toma uma pancada, está com dor em alguma região, o que é que eles fazem imediatamente? Bolsa de gelo, né? O gelo é ótimo para isso, para diminuir a dor e evitar o inchaço. Inchaço que também pode ser chamado de edema, tá? Edema.
Todo mundo sabe o que é inchaço, né? Mas ninguém sabe o que é edema. Edema, inchaço. Se cair edema na sua prova, você já sabe. Gelo é ótimo para isso. Evitar o edema e reduzir a dor aí. Letra D de dado, a resposta. Questão sobre primeiros socorros. Ao observar uma pessoa tendo convulsões, sabe o que é uma crise convulsiva, não sabe? Você já viu uma pessoa toda lá se debatendo, descontrolada? Crise convulsiva. Deve-se, ou seja, o que a gente deve fazer quando vê uma pessoa numa condição dessa? Apenas aguardar que a crise passe espontaneamente. Essas crises realmente, elas tendem a passar espontaneamente, sozinhas. Tá? Se ninguém fizer nada, a pessoa vai passar pela crise e vai restabelecer o estado normal dela. Isso é normal. Tá? Pode acontecer de alguns casos não passar e ela chegar a quadros mais graves aí. Mas o problema dessa alternativa é isso aqui, ó. É o apenas. Apenas é uma casca de banana. Eu já ensinei para os meus alunos que quando tem uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso é falsa. Porque tem outras coisas que a gente pode fazer por essa vítima. Por exemplo, quando ela está ali em crise convulsiva, ela fica toda se debatendo, os braços, pernas, a cabeça. Vai que numa dessa ela bate a cabeça na ponta de uma pedra, de um meio-fio, se ela está caída ali na rua, por exemplo. Pelo menos amparar a cabeça da vítima, coisa assim, você precisa fazer. Não é simplesmente chegar lá, cruzar os braços e ficar olhando a pessoa. Ok? Então, o apenas não cabe bem aqui. Letra B. Abrir a boca da vítima, colocar um pano entre os dentes dela para evitar que ela morda a língua. É muito comum a gente ver pessoas abrindo a boca de uma vítima em crise convulsiva para puxar a língua dela para fora. Não faça isso por vários motivos. Primeiro, porque ela está tendo contrações musculares muito fortes. E numa dessa, no que se abre a boca e enfia o dedão lá dentro, ela pode contrair a mandíbula e morder muito forte no seu dedo. E aí as consequências a gente não sabe, né? Segundo, que não é sempre que a língua dela vai voltar para dentro da glote, impedindo a passagem do ar. Se isso acontecer, aí tudo bem. Você pode ali calçar o canto da boca dela com um pano torcido, alguma coisa que não seja rígida, que senão ela vai morder, vai machucar a boca dela, né? Mas que consiga calçar para você puxar a língua ali sim. Mas esse é se houver um caso de obstrução da traqueia aqui, por conta da língua ter virado. A questão aqui não falou nada disso, só falou que ela tem crise convulsiva. Então calma, não precipita não, tá? Isso aqui, por enquanto, não é uma ação a ser adotada, sendo que a questão não apresentou esse quadro de língua voltada para dentro da glote, obstruindo a passagem do ar. Não falou nada na questão, então deixa para lá. Letra C. Pedir a ajuda de outras pessoas para imobilizá-la, segurando-a firmemente contra o chão. Eu falei agora há pouco que segurar a cabeça para evitar que ela bata numa ponta de pedra, alguma coisa machucar. Tudo bem, a cabeça, sim. Mas não tente conter toda a pessoa, um segurando em cada braço, outro segurando em cada perna, prendendo a pessoa contra o chão. Inclusive, isso é um procedimento que a gente vê o pessoal fazendo contra alguém que está em crise convulsiva e não é adequado, tá? Então, tá fora, não faça isso. Pode deixar ela se debater, desde que proteja para não bater a cabeça em lugar nenhum, né? Vamos ver a letra D aqui, ó. Proteja a cabeça, ok, contra traumas. Virá-la de lado para em caso de vômitos, o vômito não voltar para dentro da garganta. Realmente, toda vez que alguém está colocando secreção pela boca, seja saliva, alguma gosma ou vômito, você vira ela lateralmente, porque aí aquilo ali tende a sair de dentro da boca dela e não voltar para dentro das vias aéreas, obstruindo a passagem do ar. Tanto a primeira parte aqui está ok, quanto a segunda parte aqui está ok. Letra D de dado é a resposta a ser marcada. Direção defensiva. Ao notar árvores ou vegetação encobrindo a sinalização da via, o condutor deve redobrar a atenção, ok. Reduzir a velocidade para identificar restrições de circulação, ok. Quando a questão é grande, a alternativa é grande, eu costumo ir fazendo chico picadinho nela, eu vou picando ela. Cada trecho dela eu faço uma divisão, está certo ou está errado, vou dando os ok.
Aqui está tudo certo. Vamos ver a letra B. Efetuar a poda das árvores. Quer dizer, então, que o condutor vai ter que estacionar o veículo ali, arranjar uma ferramenta, um facão, uma motosserra, seja o que for, e ir lá podar essas árvores. Faz sentido, gente? Não, não faz sentido. Solicitar ao agente de trânsito que efetue a poda das árvores. Olha, como cidadão, você pode até comunicar o agente de trânsito para que este adote providências. Não vai ser ele exatamente quem vai efetuar a poda, mas ele vai comunicar ao órgão de trânsito e o órgão de trânsito vai mandar lá os profissionais adequados para fazer essa poda, sinalizando aviso, isolando parte da pista ali, né? Agora, isso cidadão. Você como condutor não tem que ir lá solicitar, né? Como cidadão, tá? Você tem o direito, a via tal lá, as árvores, a vegetação está tampando a sinalização toda, não dá para ver nada. Então, semáforo escondido atrás de uma árvore. Você pode ir lá solicitar, tanto ao agente como diretamente no órgão de trânsito. Mas não é o condutor solicitar ao agente que ele efetue. Não. O agente nem vai efetuar essa poda de árvore. Quem vai efetuar vai ser o profissional adequado. Redobrar a atenção. Ok. Reduzir a velocidade. Ok. Não se preocupar com a sinalização. Aí é complicado, né? Como é que eu não vou me preocupar com a sinalização? Vai que tem um semáforo lá, está fechado, escondido atrás da árvore, eu não estou vendo. Aí não tem como, né, gente? Essa aqui está fora. Ficamos, então, com a letra A, que só tem ok. Não tem nenhum ponto negativo nas alternativas. Direção defensiva são fundamentos básicos da prevenção de sinistros de trânsito ou contra sinistros de trânsito aplicados na direção defensiva. Esses sinistros aqui, entenda-se como acidente, tá? Porque o Código de Trânsito agora mudou. Todos os termos onde vinha acidente, ele trocou para sinistro. Fundamentos básicos. Gente, toda vez que na sua prova cair fundamentos básicos de direção defensiva, você vai lembrar desse bacana aqui, ó, CHAPD. Fundamentos básicos de direção defensiva, você vai lembrar CHAPD, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Preciso saber que o C é conhecimento, o H é habilidade, o A é atenção, o P é previsão e o D é decisão? Não necessariamente, porque se você tem as iniciais aqui do CHAPD, você já vai encontrar isso dentro das alternativas. Olha, aqui na letra A, negligência. Tem negligência aqui? Não tem nenhum que começa com a letra N. Imperícia, tem algum I aqui? Não tem. Imprudência também não tem, então eu já sei que isso aqui não é. Força centrífuga, tem algum F aqui nesse CHAPD? Não tem. Habilidade, tem o H aqui, ó. Conhecimento, tem o C aqui, ó. Atenção, tem aqui o A. Previsão, olha ele aqui, o P. E decisão, olha ele aqui. Bateu direitinho. Então, você guardou o CHAPD, ou tem gente que prefere guardar chá para 2, do jeito que é melhor para você. Só precisa lembrar que esse macetinho do CHAPD ou chá para 2, ele é aplicado quando a questão pedir fundamentos básicos da direção defensiva. Não se esqueça disso. Letra C é a resposta. E se você olhar, ó, na letra D também, ó, S, não tem nenhum que começa com S, ó. Viu? Já dá para eliminar também. Aí ficou teta com esse macetinho, né? Questão aí sobre meio ambiente que diz o seguinte: no interior de túneis muito longos, esse longos aqui na prova pode cair muito extensos, dá na mesma, né? É aconselhável instalar exaustores, porque nesses ambientes acumulam-se. Quem vai fazer essa instalação dá a entender que é a gente, motorista, né? Não. É aconselhável que o órgão que administra aquela via ali, onde o túnel, né, compreende, precisa instalar exaustores, que são aqueles ventiladores reversos, né? O ventilador ele sopra ar, o exaustor puxa ar. Então ele vai puxar o ar que está dentro dos túneis, fazendo ali uma troca por ar limpo, né? Então ele acumula o quê? Acumula gases, sim, partículas de fumaça ou material particulado. Em vez de cair partículas de fumaça, pode cair material particulado. Aí cai lá, material particulado, você fica louco. E agora? O que é isso? Nada mesma. É fumaça. Resíduos ali resultantes da queima do combustível, tá? Então aqui ok, aqui também ok. Essa letra A, tá beleza.
Partículas de fumaça, ok, mas aí vem um somente aqui na frente. Somente é o quê? Casca de banana, CB. CB, muito mais você. Tinha um jinglezinho de um supermercado antigo. Passava, que é para você não esquecer. CB, casca de banana. Caiu casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. Falsa. E aqui é falsa, porque não é só partículas de fumaça, tá? Você encontra ali outros tipos de materiais particulados ali. Gases tóxicos, ok. Somente? Não. Somente é casca de banana, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Quem estuda com a gente vai aprendendo esses macetes e já vai logo eliminando, né? Partículas de vapor d'água, somente, de novo aí, ó. Casca de banana, 90% de chance de estar errada, tá fora. Fiquei então com a letra A.